E aí, minha gente, como é que tá essa força? Espero que todos estejam bem. Tô passando aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho da carta de Filemon. Isso, o livro de Filemon, ele pode ser encontrado no Novo Testamento. Na verdade, é uma das 13 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Essa é a menor carta escrita por ele, mas é maravilhosa. É uma carta muito rica e tem muitos ensinamentos. Então, tira um tempinho aí para ler e meditar. Vale muito a pena. Nessa carta nós vamos encontrar 3 personagens: Paulo, Filemon e Onésimo. Paulo, como eu já disse, era apóstolo, né? O apóstolo Paulo. Ele tem uma história linda de conversão que pode ser lida aí na Bíblia. Antes de se converter ao Senhor Jesus, ele era um perseguidor dos cristãos. E após a sua conversão, ele se tornou um propagador das boas novas da salvação. Olha quanta mudança. Quando essa carta foi escrita, Paulo estava em Roma, ele estava preso. E acredita-se que ele conheceu Onésimo na prisão. Onésimo era escravo de Filemon, isso mesmo. Filemon morava em Colossos, que era a cidade refrigério da época, e na casa de Filemon, ele funcionava ali, acontecia ali uma igreja. Ele reunia pessoas ali para meditar na palavra do Senhor, para conhecer mais da palavra de Deus. Acredita-se que Filemon era um homem rico, né? Pelo fato de ter escravos, então deveria ser rico. E Paulo escreve essa carta com muita humildade, com muito amor, pedindo para que Filemon não tivesse mais Onésimo como um escravo, mas como um irmão em Cristo, como uma nova criatura. Onésimo, ele tinha sido aí um ajudador de Paulo, no tempo em que eles ficaram juntos, no tempo que eles permaneceram juntos ali. E eu aprendo 3 coisas muito importantes com essa carta. A primeira é relacionada à escravidão. Nós temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que nos escraviza no mundo físico e principalmente no mundo espiritual. Então eu não sei como você está hoje, mas eu te convido a fazer uma autoanálise. Tudo aquilo que te escraviza, seja com relação às suas emoções, com relação ao seu comportamento, com relação ao seu sentimento e, mais importante, com relação à sua alma, tudo aquilo que te escraviza, toda cadeia, toda algema, toda corrente tem que ser quebrada no nome de Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, de repente, se você está em alguma situação de escravidão e às vezes, de repente, você não tem nem coragem de compartilhar isso com alguém, eu te convido a entrar para o seu quarto, fechar sua porta e se derramar na presença de Deus. Porque diante dele todas as coisas estão nuas, todas as coisas estão patentes e ele é aquele que joga a luz em todas as trevas. Então não tem como esconder nada do Senhor. Então se derrame na presença dele com sinceridade. Com sinceridade mesmo, se derrame na presença dele e peça a ele, clame a ele pela libertação. Se você precisar de ajuda e se quiser ajuda, também pode me chamar no direct. Outra coisa muito importante é a questão do perdão. Paulo pede a Onésimo para que Paulo pede a Filemon que perdoe a Onésimo. E perdoar, gente, perdoar não é um sentimento. Acordei com a vontade louca de perdoar. Não. O perdão é uma escolha, você tem que escolher perdoar. Perdoar não significa que você esqueceu, que você teve uma amnésia. Não. Perdoar significa que você tomou a decisão de não sofrer por aquilo e não desejar mal à pessoa que te feriu. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa decide, né, que, não, eu perdoei, mas eu nunca mais converso com fulano, mas eu nunca mais olho para fulano, mas se ele estiver de um lado da rua, eu atravesso a rua, porque eu não quero nem olhar para a cara dele. Gente, isso não é perdão. De verdade, não é perdão, sabe?
E aí, nós temos uma via de mão dupla nessa questão do perdão. Muitas vezes nós somos a vítima, mas nós também podemos ser aquela que causa a ferida. E se você foi o causador da ferida, peça perdão. Não é vergonha pedir perdão, sabe? Não é vergonha chegar diante de uma pessoa com a qual às vezes você se alterou, ou você foi grosseiro, ou você entristeceu e falar: olha, me perdoe em nome de Jesus. Eu não estava bem, eu não queria te magoar, eu não queria te chatear. Isso é sinal de humildade. Então não deixe o perdão te consumir. O perdão é como um fardo pesado que a pessoa sai arrastando aquilo, sabe? Um fardo que a própria pessoa coloca nas suas costas. Não, se liberte das algemas da escravidão e libere o perdão e receba perdão. Não tenha o seu coração endurecido. Uma outra coisa que me chamou muita atenção nessa carta é que Onésimo sai da casa de Filemon como um escravo fujão, mas ele volta como um mensageiro de boas novas. E o que isso representa? Não significa que o fato de aceitarmos ao Senhor Jesus, não significa que o fato de querermos uma nova vida, uma nova transformação, que não precisemos nos preocupar com os erros passados. Tem erros que nós vamos ter que voltar e consertar. Tem erros, tem coisas que foram feitas ou que foram ditas que você tem que arcar com elas. Seja o pedir perdão, seja não sei, sabe? De repente até uma dívida mesmo, em questão de valores. Nessa carta que Paulo escreve a Onésimo, na carta que Paulo escreve a Filemon, destinada a Filemon, Paulo fala que se Onésimo, ele não fala com essas palavras, tá, gente? Eu estou contextualizando. Paulo fala que se Onésimo tivesse de alguma forma lesado a Filemon em termos financeiros, que ele estava disposto a arcar com isso. Por quê? Porque Onésimo era escravo, então ele não teria condições financeiras de, por exemplo, ressarcir algum prejuízo ou repor um furto, mas ele teve que voltar atrás. Onésimo teve que ir ter com Filemon e colocar as coisas nos seus devidos lugares e colocar um pingo nos is e acertar as coisas, e para que haja uma mudança, para que haja um conserto, para que haja um renovo, para que cadeias sejam quebradas. Nós também precisamos de fazer consertos, precisamos de fazer acertos, precisamos receber perdão, precisamos liberar perdão e precisamos quebrar cadeias, quebrar algemas e quebrar grilhões. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Se essa palavra edificou a sua vida, se ela aqueceu o seu coração, deixe aí nos seus comentários, tá bem? Beijoca!